Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira e você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos a honra de receber como convidada a doutora Lúcia do Instituto Ovos Brasil para falar sobre ovos. Se você gosta de ovo ou tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, fique aqui conosco, já faça a inscrição aqui no nosso canal, deixe seu like. Olá, doutora Lúcia, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Rosana, tudo bem, Dani? Tudo. É uma honra tê-la novamente aqui, né, pela segunda vez, mas hoje ela está com outro assunto. E olha, para quem está aqui no YouTube, né, acompanhando a gente aí, olha só, a camisa dela que bonita, Instituto Ovos Brasil, porque ela é nutricionista deste instituto. E alguém aí gosta de ovo? Eu amo ovo, Lúcia. Opa! Acho que a gente vai ter bastante coisa hoje, né? Ovo é uma coisa que a gente não admite que não tem em casa, Lúcia. Quando você fala assim, preciso ir no mercado, não tem nem ovo. Quer dizer assim, o ovo é o mínimo que a gente... É o mínimo. E isso é muito importante, é isso que a gente quer saber de você aqui hoje. É importante, porque, né? É bom a gente lembrar que 90% das receitas são preparadas com ovo. Então, de alguma forma... quando eu preparo, quando eu elaboro alguma receita, eu tenho uma melhora da composição daquela receita por conta do ovo. Então, quando as pessoas falam assim, né, a dona de casa, enfim, né, diz assim, nossa, nem ovo eu tenho em casa, é porque assim, nossa cultura é tão grande relacionada à questão de ter na receita o ovo, que parece que quando não tem ovo você não consegue fazer a receita. Eu acho que são duas coisas, né? Quando você não tem, você não faz quase nenhuma receita. Sim. E ele também, só ele já é uma receita, né? Nossa, Você com certeza. se virar com... tem ovo, então tá bom. Sim, com certeza. É um ovo frito, é um pão com... Quem é que não gosta de pão com ovo? Aquele pãozinho crocante com ovo dentro? Só que aí depois eu vou falar do jeito que eu gosto, tá? Quando a gente entrar nessa parte aí. Mas é problema meu, tá, Lúcia? Eu gosto do jeito que eu gosto. É problema meu. E quando a pessoa se defende antes de contar, tem alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa. Mas eu acho que assim, né? O ovo é um alimento básico que todo mundo tem em casa e não é que complementa, né? Compõe a refeição. Então pensa numa preparação bem básica, num prato básico, arroz com feijão, o ovo, uma saladinha de tomate. Perfeito. E fechou, né? É uma bela refeição. E democrático, assim, no sentido de custo, né? Sim. Que a população tem mais acesso. O ovo é um alimento prático, porque a gente quebra e faz dele o que a gente quiser. Ele é fácil, né? Ele é saboroso. Não dá pra dizer que o ovo fica doce, fica salgado. Com certeza, ele tem um sabor neutro e isso faz com que eu possa utilizar o ovo em preparações salgadas ou doces, né? Essa é a questão. E tem um custo acessível, né? Não dá para comparar. Sim. O ovo é um alimento acessível. Apesar de estar caro, né? Se a gente compara, tudo tá caro, mas ainda é um alimento de ótima, carne, né? É um alimento de ótima composição nutricional e é barato. Né? O ovo é uma fonte de proteína, tem 60% das gorduras do ovo são gorduras boas, mono e poliinsaturadas, né? Nós temos aí as vitaminas do complexo B, nós temos as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, nós temos os minerais e a gente tem os carotenoides, né? Então, nessa família, né, nesse composto, eu digo que o ovo é uma embalagem que contém um conteúdo nutricional super importante, né? E que isso pode melhorar muito a alimentação da população, né? Justamente por causa dessa composição. Então, se as pessoas valorizarem aquilo que é simples, né? Com certeza. Tem a condição de se alimentar melhor, de se nutrir melhor.
e prevenir doenças. Eu acho que as pessoas às vezes gostam de inovar, comer uma coisa diferente, mas dá sempre aquela vontade de comer. Ai, que vontade de comer um pão com ovo. Nossa, que vontade delícia. de comer um... Porque ele tá lá na nossa história, né? A gente sempre fala de memória afetiva, o ovo, acho que ele tá sempre nesse departamento das memórias afetivas. Porque se a gente resgatar, né? Eu resgato os meus avós, né? Resgato a minha família, tem toda uma história relacionada ao ovo. Então, pelo menos a nossa geração consegue ter essa lembrança e essa vivência, né? Em relação a presença do ovo na mesa, né? A presença do ovo. Acho que isso é legal. Ô Lúcia, eu posso comer ovo todo dia? Pode. Quanto? Todo mundo pergunta isso pra gente, né? Todo mundo pergunta? Pergunta, posso comer ovo todo dia? Pode. Mas à vontade? Qual que é essa visão sua aí da quantidade? O que é mais fácil é estudar, né? Ler estudos científicos. Então, quando a gente pega os estudos, né, científicos, eles falam de o consumo de um ovo por dia. Ponto. Né? Foi o que eles avaliaram lá no todos eles estudo. garantem, mas a gente já tem estudos científicos falando de 2, de 3 ovos por dia. E que tudo bem. E que tudo bem. Por quê? Porque o colesterol, do colesterol circulante no nosso organismo, 70% é de produção hepática. E existe aí uma como é que eu posso dizer? Retrorregulação. Uma retrorregulação entre aquilo que vai ser absorvido de colesterol pelo intestino e aquilo que é produzido pelo fígado. Então, nem todo aquele colesterol que nós consumimos do ovo vai ser absorvido pelo nosso organismo. Essa é a grande questão. E estudos assim mostram, né? E aí eu falo de estudos porque não é o achismo, é aquilo que está a evidência, publicado, né? Que é a evidência, né? A gente tem estudos com 2, 3, 4 ovos, 5 ovos, né? E não acontece nada. Tem um estudo, inclusive, mostrando que com pessoas que têm o colesterol normalmente elevado, né? Então, é um grupo com pessoas que têm um colesterol elevado e um grupo com pessoas que não têm problema nenhum com colesterol. Quando você faz, né, nesse estudo, eles consumiram 3 ovos por dia e reduziram o consumo de carboidrato porque eles estavam fazendo uma dieta de emagrecimento, né? Não houve aumento do LDL, que é o colesterol ruim, e houve aumento do HDL. Que é o principal, né? Ô Lúcia, só para o pessoal entender aí, todo mundo que já fez um exame de sangue tem lá e fala: o HDL, meu HDL tá baixo. Então é bom enfatizar que o HDL é o colesterol, que a gente fala entre aspas, né? O bom, que ele é que precisa ser sempre maior, né? Não maior que os outros, não é isso, mas acima de 40, de preferência 70 é ótimo, né? Quando você olhar, é o único que fala acima de, os outros é até... Então, acima de é o bom. Então, aí o ovo ajuda, né? Dentre outros compostos. E acho que é importante a gente pensar que o colesterol sai do fígado e vai ser distribuído para todos os tecidos, porque o colesterol é fundamental para a produção de hormônio sexual, para a produção de vitamina D, para todas as nossas células, membrana celular. O nosso cérebro é constituído de colesterol. Então, assim, a nossa secreção biliar a matéria-prima é colesterol. Então, vejam, a gente precisa de colesterol o tempo inteiro para abastecer o nosso organismo. E algo que é bastante importante é que, assim, o colesterol ele vai ser produzido no fígado e vai ser transportado via LDL para todo o organismo para abastecer. O que pode acontecer é que esse LDL pode ser oxidado no meio do caminho. E aí a gente tem o HDL, que são as partículas protetoras, que também saem do fígado e que vão varrendo. Então ela vai circulando pelo sangue e vai fazendo a coleta para devolver o lixo para o fígado de novo, para isso ser reprocessado. Então, nesse sentido é importante. Uma outra questão bastante importante que as pessoas não têm consciência disso, meninas, é o fato de que, assim,
a matéria-prima para a produção de bile é o colesterol. Então, quando eu como gordura, eu faço uma refeição, a secreção biliar vai ser liberada para o intestino. Se eu tenho o intestino preso, o que vai acontecer? Esse colesterol vai ser reabsorvido. Então, é fundamental que o nosso intestino funcione bem para que eu jogue secreção biliar no intestino e essa secreção biliar vai ser jogada fora com as fezes. E com isso, eu estou de novo fazendo secreção biliar com outro colesterol e não de reaproveitamento. Acho que isso é importante. Então, acho que fica aí a dica. As pessoas precisam melhorar o funcionamento intestinal, até para reduzir colesterol. Isso intestino funcionando, a gente tem uma melhora em tudo, né? É dor de cabeça, é a reabsorção de nutrientes, a absorção de nutrientes, melhora do colesterol. E todo mundo tá meio entupidinho, né, Lúcia? Pois é. Então vamos embora tomar água aí. Zangado, né? Assim, o enfesado. Fechando isso, Lúcia, só para a gente entender. Então, quando eu te perguntei da quantidade, você direcionou a resposta para o colesterol. Então, os estudos que verificam se eu posso comer 2, 3, 4 ovos estão olhando se a preocupação está na quantidade de colesterol consumido. Exatamente. Tá. Porque, né, vamos pensar assim... E o colesterol é na gema, é isso mesmo? É na gema. Então, o que eu tenho no ovo, né? Então, vamos lá, vamos destrinchar, destrinchar o ovo. Basicamente, na clara, eu tenho proteína e eu tenho riboflavina, que é a vitamina B2. Na gema, eu tenho todo o composto. Então, eu tenho proteína, eu tenho gordura, eu tenho as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, eu tenho os minerais e eu tenho os carotenoides. Então, é fundamental consumir o ovo inteiro, porque se eu retiro a gema, eu estou retirando toda a parte nutritiva, né? toda a composição do ovo, eu estou deixando de lado para consumir a proteína. Então, quando a gente pensa em proteína do ovo, eu tenho eu vou jogar em 6 gramas, né? Em 6 gramas de proteína, por exemplo, eu tenho aí aproximadamente 3,5 gramas de proteína na clara, mas eu tenho o restante na gema. Então, eu não posso desperdiçar a gema. A gema, ela é importante, ela é nutritiva e por isso a gente introduz, inclusive, gema de ovo em cremes, em mingaus, né? Justamente para melhorar a composição nutricional desse alimento, dessa preparação. Então, nesse sentido, é bem interessante. Bacana. Né? E ovo... todo mundo pode comer, né? Criança, adulto, não tem restrição, né? Não tem restrição, a não ser que haja uma alergia aí no meio do caminho. Uma pessoa alérgica não pode consumir o ovo, mas do contrário, todos podemos comer. Então, a partir do 6º mês, a gente tem a introdução do ovo inteiro, né? Para a criança. Então, essa é a introdução alimentar dela. E aí, com o passar do tempo, a gente vai aumentando essa fração, né? Então, a criança pode consumir aí um ovo por dia. Então, é interessante nesse sentido. E a fonte de proteína, assim, pensando em proteína, o ovo, quanto que a gente precisa de proteína, né? Vamos lá, o idoso que não é renal crônico, ele deve consumir 1,2 gramas por quilo de peso por dia. Por quê? Por conta da perda de massa muscular decorrente da idade, onde o idoso apresenta sarcopenia. Então, o que é sarcopenia, Lu? É a perda de massa muscular. Que é natural. Natural da idade. Natural do envelhecimento, natural da idade, né? Então, o ovo é um alimento extremamente importante, principalmente para o idoso, porque é um alimento fácil de ser consumido. E o idoso tem dificuldade para comer. A alimentação do idoso ainda passa por uma vulnerabilidade.
Principalmente o idoso que mora sozinho. Sim. Porque ele vai querer consumir alimentos práticos, né? Pão, bolacha. Ultraprocessados, né? Não vai querer cozinhar pra Ele não vai querer cozinhar e o ovo é prático, né? Sim. Quando a gente pensa na gestante, dentro da alimentação da gestante, ela precisa de um acréscimo na gestação de 6 gramas de proteína. Isso equivale a um ovo. A Lúcia é espertinha, ela já completa agora, vamos resumir. Na gestação, além do que você faz, mais um ovo. Mais um por ovo. dia. E a criança, ela tem aí uma necessidade de 1 grama por quilo de peso por dia, né? Enquanto nós adultos, nós ficamos aí entre 0,8 até 1,2, ou depende da situação. Da necessidade de cada um. Legal. Legal. Você me fez essa conversa que me fez lembrar que minha mãe, minha avó mandava tomar gemada. Na época eu tomava, né? Porque fazia, misturava com leite, a gente tomava. Hoje, pelo amor de Deus, não tem coragem de tomar esse negócio não, Lúcia. Ah, não sei, desce não. Você toma gemada? Hoje? Não, mas eu tomava quando era criança. Quando criança a gente tomava, fazia né? batida na batedeira. E hoje as mães não... Imagina, as mães de hoje não dão gemada jamais pra criança, né? Eu não vejo nenhum caso. Tem que preparar. Isso, Como é que vai preparar, bater, Mas você né? sabe que na época da faculdade, né, eu morava em São Bernardo e estudava em Mogi. Então eu acordava antes das 5 da manhã para pegar trem, aquela história toda. E meu pai que fazia gemada, ele acordava, fazia gemada para mim, eu tomava gemada, ainda comia pão, enfim. O ovo entrou na sua vida precocemente, né? E por que será que eles faziam isso, Lúcia? Você que trabalha com isso, tem algum aspecto aí, histórico, né? Algum histórico? Por que eles achavam que dando essa gemada pra gente, o que ia acontecer com a gente? Porque era fortificante, né? Pra ficar forte, né? Tacava canela. Era pra dar saciedade, efetivamente, né? Garantindo a nutrição, vai pra rua, mas já tomar uma gemada. Né? A mesma coisa comer o ovo quente, né? Uma coisa assim, ainda é corriqueira, mas a gemada, imagina, era leite com chocolate, aí eu não vou falar a marca, né? Leite, canela, chocolate, né? O ovo, a gema do ovo batida, né? Ainda colocavam açúcar, pois né? Não é? Para ficar gostoso. E vamos. E a gente tomou por muito tempo, sim, né? E sustentava. E nesse aspecto de saciedade, então, a gente tomava porque eles não sabiam disso. Né? Eles, culturalmente, né? Eles têm essa noção aí de que você vai ficar sem fome por um bom tempo. E hoje, para os adultos, a gente pode recomendar que o ovo à noite dá saciedade. Então, é o que você costuma fazer, recomendar? Eu recomendo como a absorção é lenta, né, dessas proteínas, ela é bastante interessante para ser consumida à noite. E pós-atividade física. Então, de novo, eu vou para o estudo científico, né? Tem um estudo científico que compara o consumo só da clara e o consumo do ovo inteiro, né? O consumo do ovo inteiro manteve a leucina sérica. A leucina é responsável pelo aumento, né, pela síntese de massa muscular. Ela se manteve aumentada durante 4 horas, enquanto que só o consumo de clara, o aumento foi de 1 hora. E os autores, eles relacionam ainda, né, assim, não existe, não tem algo determinado por que acontece isso, mas provavelmente seja pela composição do ovo, né, essa interação e essa sinergia de nutrientes que favorecem aí uma manutenção de leucina aumentada por mais tempo. Então é interessante. E às vezes a pessoa quer ganhar massa e fica gastando com potes com sabor ruim, não gosta, a função intestinal fica pior, né? E o alimento traz o mesmo ou resultados superiores ainda. O importante é ter uma alimentação equilibrada, né? Acho que tem essa... E essas pessoas, já que a gente está falando de saciedade, tal, à noite é interessante, esse pessoal que tem fome súbita, né, que quer saltar a geladeira, tal. Tem gente, sabia que eu ouvi essa semana, a pessoa falando assim, nossa, esse prato aqui, ó, se deixar na geladeira é ótimo para comer de madrugada. Eu falei, nossa, a pessoa já está programando que ela vai roubar na geladeira. Olha só o absurdo que chega. Porque às vezes a gente vive no nosso mundinho e não está prestando atenção no que a população está fazendo, né? E aí,
pegando essa parte de comer um ovo à noite, tá? Por conta dessa fome. E essas pessoas que acordam, o pessoal que quer pegar a massa, né? Eles falam, pegar a massa muscular, come 10 ovos, uma dúzia de ovo cru, Lúcia. Pelo amor de Deus. Podia fazer a gemada, era melhor, né? Podia. Mas, o que você tem pra falar desse pessoal que faz isso? Eu acho que isso é histórico. Efetivamente é histórico. Eu acho que assim, sempre houve uma cultura de se comer o ovo cru, né? No sentido de ser fortificante, de melhorar a massa, né? E aí ter esse trabalho. Então, eu acho que isso é meio cultural desse grupo de pessoas que fazem musculação. Agora, quando a gente pensa em ovo, né, diferentemente daquilo que os nossos pais achavam em relação à saciedade, o ovo a digestibilidade do ovo vai acontecer com o alimento cozido. É isso que eu ia falar, né? Vai ter um atrapalho aí, né, no então, digestivo. Assim, quando eu cozinho o ovo, eu vou melhorar a biodisponibilidade de ferro, de biotina, porque esses nutrientes estão ligados a enzimas, né? E essas enzimas são consideradas fatores antinutricionais. Então, quando eu cozinho o ovo, eu tenho a liberação, eu desnaturo essa proteína, né? E aí esses nutrientes ficam livres para serem absorvidos, né? A mesma coisa acontece com a digestibilidade do processo de digestão. Então é uma questão de cultura. Quando a gente fala em alimento, né, em melhorar a saciedade, por exemplo, uma sugestão que eu dou para clientes no consultório, por exemplo, é levar ovo cozido, né? Cozinha o ovo de manhã, mantém o ovo na casca, e leva para o trabalho. E aí, no período da tarde, descasca esse ovo e come esse ovo. É uma forma de dar uma sustentação, né? Fazer um lanche à tarde com proteína. Então, por exemplo, 2 ovos, eu tenho 12 gramas de proteína. Isso vai evitar que haja um aumento da fome à noite. Então, eu consigo controlar a fome por meio da ingestão de ovo, por exemplo. Então, isso é interessante. Então, eu consigo manter esse ovo cozido dentro da casca, fora da geladeira, até 12 horas. Então, quando chega a tarde, é que a maioria das pessoas não querem fazer isso, né? Descascar tão fácil, descascar o ovo e comer o ovo, mas assim, dá uma baita de uma saciedade. E aí ele consegue chegar à noite com menos fome. E isso pode ser vantajoso para quem quer perder peso. Você mandando no prato, não o prato é você, né, Lu? Exatamente. Você tocou no assunto, e a Dani, e quem está nos escutando deve estar assim, mas pode comer ovo cru? Não tem uma história que faz mal, né? Da gema mole, né? A gema o mole, cru, né? Quem é da área de restaurante sabe que a legislação sanitária não nos permite, até na caixinha, né, Lúcia, vem marcado. Fala um pouco pra gente dos motivos aí dessa recomendação sanitária para consumir apenas. A pessoa tá livre, ela vai lá, ela consegue, tem um grupo que consome cru, mas existe essa recomendação. Fala um pouquinho dessa recomendação pra gente, os motivos. Na verdade, por que não se recomenda consumir o ovo cru? Porque ele tem micro-organismos. Todos os alimentos possuem micro-organismos, efetivamente. Alguns a gente consegue higienizar e utilizar água clorada, por exemplo, né? Com o ovo a gente não consegue fazer isso. Então, é importante cozinhar o ovo para eliminar todos os micro-organismos. É isso. Simples assim. Né? Eu não posso dizer o ovo é isento de micro-organismos, de jeito nenhum. Ele pode ou não estar contaminado. Ele pode ter, não é nem contaminado, ele naturalmente, assim como qualquer alimento, vai ter micro-organismos. Né? Ele pode conter? Pode. O que eu faço para minha segurança alimentar? Né? Eu vou cozinhar esse alimento. E 12 minutos é o suficiente para eliminar todos os micro-organismos. Acho que essa é
Quando eu frito o ovo é mais rápido, né? Então, qual é o meu termômetro aí se eu não tenho termômetro em casa? O termômetro é manter a clara. A clara, ela fica branquinha. Branquinha significa que ela já está cozida, né? Branquinha e molinha, com 70 graus. Então, isso significa que eu já matei micro-organismos, né? E a gema, ela cozinha em 65 graus. Então, a gema cozida, né? Ela já, quando você vê a gema cozida, sem termômetro eu já sei que atingiu a temperatura que vai deixar o alimento seguro. Então, aí foi aquilo que eu falei, né? Porque o meu ovo, isso eu faço em casa, então é problema meu, por isso que eu falei aqui, que é o pão com a gema lá da frigideira, igual a Rosana falou, mas é a gema molinha, né? Então, é um risco que eu corro? Sim, né? Ou não, depende, mas é problema meu. Agora, comer lá fora, comer no restaurante me oferecer, isso que é a parte da legislação sanitária que não é permitido. Sim. Né? De uma forma geral, a gente tem que pensar que existe toda uma fiscalização por parte da Secretaria, né? Em relação às granjas, efetivamente, né? Então, existe todo um controle. Mas, efetivamente, a gente tem que pensar nesse deslocamento, nesse armazenamento do ovo, como ele é acondicionado, né? Então, existe uma legislação onde é proibido vender o ovo mal passado, né? Nos restaurantes, de uma forma geral. Então, existem até hotéis que pedem para o hóspede assinar um termo de responsabilidade, né? Justamente por conta do volume que é utilizado. Na minha casa eu faço, até porque assim, é importante a gente saber onde a gente compra esse ovo. Esse ovo ele tem que ter CNPJ, tem que ter um produtor por trás desse ovo. Data de validade no mínimo, né? Tem que ter inspeção oficial, seja municipal, seja estadual, tem que ter essa inspeção. Tem que ter data de validade, tem que ter data de produção e data de validade. E aí agora eu acho o máximo quando tem a data de validade em cada ovo, né? Embalagem primária. É uma forma de divulgação e é uma forma até de controle. É porque você tira da caixa em casa, vamos falar a verdade. Você tira, coloca lá no dispenser, então se misturou de uma caixa com a outra. Claro que a gente usa a técnica, né? O primeiro que vem, o primeiro que sai ali, põe para frente. O primeiro que entrou, né? O primeiro que entrou, se não for olhar. Mas é interessante. Agora, por que a gente tira, né, os ovos da caixa? Porque essa caixa já passou por vários locais, né? E aí a contaminação pode estar acontecendo nesses locais. É tudo poroso, né? Porque o ovo a casca do ovo é muito porosa. Ela tem aproximadamente 10 mil poros, onde eu tenho aí as trocas gasosas entre o meio interno e o meio externo. Conforme o ovo vai envelhecendo, né, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento dessa câmara de ar. Na faculdade a gente faz o teste, coloca lá no recipiente de água e o ovo velho boia porque a câmara de ar está maior. E aí, o que eu acho que é importante, e é importante frisar isso para os ouvintes de vocês, é que assim, o ovo ele tem que ter um produtor por trás, um CNPJ, até para você reclamar qualquer coisa, né? Tem que ter uma inspeção oficial, tem que ter data de produção e data de validade, né? O produtor tem que garantir a validade que ele está dando dentro desse ovo. E, fundamental, é necessário comprar o ovo que esteja sem trincas, sem fissuras, porque na medida em que esse ovo está trincado, ele está expondo, né, o conteúdo interno e aí eu posso ter uma contaminação. E esse ovo não tem que ter sujeira, não pode ter caca nessa casca do ovo. Mesmo que natural lá da galinha, né? Por favor, né? Faz parte, mas a indústria, né? Não pode, por quê? Porque aí eu estou contaminando, né? Então você imagina as fezes do animal nesse ovo e aí eu tenho uma fissura nessa casca. Como é que fica? Então, lá no Hortifruti, abrir a caixinha, fazer... Conferir. Eu ainda faço isso.
E como eu faço várias aulas, palestras, né, para as escolas, tudo mais, eu falo mesmo, abre a caixinha, dá uma olhada, vamos ver, né? Não tem que usar. Sair comprando e só fazer isso em casa. Exatamente, porque as pessoas falam assim, mas o ovo é barato, eu vou reclamar. Ué, tá pagando, Você né? É consumidor? Não é verdade? E tem uma outra questão importante que é em relação ao próprio armazenamento. Existem 2 tipos de armazenamento. Eu posso armazenar o ovo em temperatura ambiente. Por quê? Porque tem pessoas que não têm geladeira em casa. O supermercado mesmo não comporta, né? Sim. A geladeira. E daí o que vai acontecer? Esse local onde vai armazenar o ovo não pode ter odor, tem que ser um local seco, tem que ser um local arejado, né? Justamente para garantir que esse ovo fique ok. E aí eu tenho o refrigerado, eu posso armazenar esse ovo dentro da geladeira, que é melhor, porque eu vou estender a vida útil desse ovo, efetivamente, eu vou ter uma melhor conservação. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente na questão, se eu estou pensando em temperatura ambiente, local seco, arejado ou geladeira, eu não tenho que comprar ovo do carro do ovo. Qual é a temperatura desse Já tá carro? frito. Meio-dia. Essa é a grande questão. Mesmo que tenha sebo, mesmo que... E nós sabemos, né, Lúcia, dessa parte que a gente entende que é um momento muito sério, né, da população, que precisa de dinheiro, que às vezes está desempregado e acha que a solução é vender o ovo e realmente ele vende, né, ele consegue... um preço bom, né? E assim, ele consegue sustentar a família dele por aquele período, mas é importante o alerta para esse vendedor de ovos também da condição sanitária, como ele armazena, que o horário que teria que vender, né? Sim, porque você imagina, você comprar ovo meio-dia, como é que está o estado de conservação desse ovo, efetivamente, né? Então, assim, se eu tenho uma vida útil, se eu tenho um período de armazenamento e a gente sabe que esse ovo envelhece a cada dia, com uma temperatura elevada, como é que fica esse processo de envelhecimento do ovo? Né? A gente tem que pensar que o ovo é um alimento perecível. Você já teve a triste surpresa de abrir um ovo e ele não está ruim? Já tive. Quem não, né? Quem não? Quem não? Gente, você tem que tirar o lixo na hora da sua cozinha, né? Você não tem... Não tem opção. Não tem opção, né? Tanto que quando a gente fala de fazer receitas culinárias, eu acho que todo mundo que cozinha fala... Sem ansiedade, quebram um por vez e coloca, você vai perder porque tudo. É uma tragédia na receita, não tem que se aproveitar ali, né? Depois que abre um ovo. Porque a proteína, quando estraga, ela se estragou a receita toda, então... Ô, Lúcia, mais um alerta que fica, além do vendedor de ovos, que a gente precisa, né, tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, a Rosana vai inventar de ter um galinheiro lá. Aí todo mundo, porque a galinha é saudável, porque a galinha é orgânica, porque ela não tá na granja. E aí o povo começa, mas a gente não sabe como ela tá criando a galinha, né? Nas condições sanitárias também, se a galinha vai no terreno, que terreno que a galinha tá, você vai ter plantação eu acho de que galinha. Esse exemplo não foi muito feliz, vai ser muito complicado criar a galinha lá no apartamento. Ou a galinha ou eu ficar lá. Tudo bem, vai fantasiando. Eu vou fantasiando. De repente ela vai ter a plantação lá de galinha, né? Então, plantação de galinha. Agora ela viajou. Então, é importante a gente saber. É a água que tem na minha caneca. Da gente conhecer realmente, se a gente tá falando, tem que ter data de validade. Quem é que tá criando, né? Porque todo mundo tem isso na cabeça, né? Esse conceito de que fulano cuida, né? Tá tendo lá a galinha e o ovo dele é mais saudável, é mais amarelinho, pode até né? ser, mas tá sem controle. Exatamente. É uma visão romântica, né? Exato. É uma visão romântica, mas pensando numa população geral, né? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso, efetivamente. Lúcia, então já que nós fomos ao supermercado, ao hortifruti, abrimos a caixinha, ficamos tem lá, a plantação de galinha. plantamos galinha no apartamento. Olhei lá, parei, fechei o corredor para poder olhar todo o meu
com o carrinho, né? Porque tem umas coisas assim, né? Põe o carrinho aqui, a pessoa vai lá conferir os ovos e você fica atrás esperando. Fiz isso, fechei, pus em cima, né? Pra não amassar, não quebrar, pra conferir, mas quero que chegue em casa assim também. Cheguei em casa, ou escolhi um lugar fresco, arejado, pode ser a sua cestinha de galinha em cima, né? Um lugar longe do fogão, ótimo, ou dentro da geladeira. Antigamente até era na porta da geladeira, agora está dentro, né, da parte interna que fica ali. Eu até sei a resposta, mas conta pra gente. Eu lavo esse ovo pra guardar ou só pego, tiro da caixinha e coloco lá? Não, você não lava o ovo, por favor. Não lava o ovo. Não lavem o ovo. O que acontece quando eu lavo o ovo? Quando você lava o ovo, você está expondo umidade nesse ovo. E esse ovo tem aqueles 10 mil poros, né? E isso uma proteção natural. É uma proteção natural. Efetivamente você pode estar contaminando, né? Você pode estar aumentando o risco. Essa é a grande questão. Então, antigamente, quando eu fiz faculdade no século passado, né? A gente clorava o ovo. Né? Sim, verdade. Isso foi uma coisa que... Clorar, que ela fala, é igual a solução que a gente ensinou no primeiro episódio ensinou, lá, faz com verdura, com fruta. Isso, né? Deixava o ovo lá na água clorada e aí depois enxaguava. Aquela história toda. Hoje, com a questão de ser obrigatório o cozimento do ovo, né? Não há necessidade de você lavar o ovo. Né? Se de repente você faz questão, né, de passar o ovo pela água, imediatamente antes do uso. Então assim, eu vou tirar da geladeira, vou tirar da galinha que está em cima da sua geladeira. Ah, que susto! Eu falei, que galinha que é essa aí? Pronto. É a galinha. Não era a Rosana, o exemplo era a Lúcia, então, que tem galinha. Eu falei, pronto. Pirei, agora depois eu que tô tomando alguma coisa, gente. Então, eu vou usar esse ovo, eu vou cozinhar esse ovo. Ponto. Né? Não tem necessidade de você higienizar. E daí você tira esse ovo e coloca na geladeira. Não existe a diferença de temperatura entre a porta da geladeira e dentro da geladeira não é tão grande assim que iria comprometer a qualidade do ovo. Até porque o ovo pode ficar fora da geladeira. Né? A questão relacionada a ficar na porta da geladeira está relacionada a abrir e fechar a porta, que pode eventualmente quebrar. Não, provocar fissuras na casca do ovo. É isso. Então, tem algum problema deixar o ovo na porta da geladeira? Não tem. Tá. Perfeito. Então, não lavei, usei cozido, mas eu tenho uma receita que faz gema crua e não vai pro fogo depois, Dani. De repente, quero usar essa receita aí para comercializar, que eu não posso arriscar a vida do outro. De repente, eu quero fazer, por exemplo, uma mousse de chocolate. Se você buscar receita de mousse de chocolate, é gema crua. E aí você, na sua casa, você até assume a responsabilidade, mas se você for fazer para outras pessoas, você não pode. Quais são as opções que a gente tem para usar gema crua, clara crua em preparação? Aí você tem os produtos pasteurizados. Você Conta tem a clara, pra gente o que você é tem isso. a clara pasteurizada, você tem a gema pasteurizada, você tem o ovo inteiro pasteurizado em caixinhas, né? Tetra Pak, né? De 1 litro, meio litro. Né? Então, hoje você já encontra no mercado, por exemplo, clara pasteurizada em volume assim de 250 ml. Que serve aí pro grupo dos atletas. Tem tanto em caixinha quanto garrafinha, né? Eu já vi também. Também. Então é interessante. Mas, por exemplo, né, esse tipo de produto é muito mais voltado para a linha institucional. Porque 1 litro de ovo... São muitas caixas. Equivale, né? Vamos pensar, 1 litro de ovo mesmo, ovo líquido, equivale a 20 ovos. Então, a quantidade de ovo é muito grande e aí, a hora que eu abro a embalagem, eu tenho que consumir num prazo também aí de 24 horas, 48 Isso é muito legal para quem tem casa de bolos, assim, porque não fica, vai fazer pão de queijo num volume grande, não vai ficar quebrando 200 ovos, né? Então,
Na nossa época de graduação, né, Dani, era a indústria só que tinha esse tipo de ingrediente. Eu quis tocar no assunto porque hoje nas lojas, nas docerias, supermercados, você já encontra. O que é legal, né, Lúcia, é que o pasteurizado, ele aplicou um tratamento térmico que traz a segurança da parte de micro-organismos, só que ele não provoca cocção, continua crua ali. Então eu consigo utilizar numa confeitaria, por exemplo. Exatamente. Que é bem interessante. E tem até em pó, né, Lu? E tem em pó. E aí eu tenho o ovo em pó. O ovo em pó, ele tem uma cheiro forte. ele se mistura facilmente a farinha de trigo e tudo mais. Para as massas, para fazer massa. Então ele é bastante utilizado também na panificação, mas também em restaurante industrial. Quando aquela pessoa que não quer comer o que tem no balcão, né, fala, me dá um omelete, né? Tem várias empresas que acabam utilizando. Que reidrata na hora, né? Reidrata. Então, são possibilidades, eu acho que são possibilidades que a tecnologia nos proporciona e melhoram, né? E uma segurança, né? São opções de produtos no mercado, melhora a segurança, armazenamento, né? Tem várias coisas aí. E já que a gente falou de ovo líquido, ovo em pó, ovo in natura, isso você já tinha comentado, né? Numa receita, eu vou fazer um bolo, qual que é o papel do ovo ali? E tem alteração, o ovo líquido, não, vou usar ovo líquido, não, eu vou usar o ovo em pó, tem que dar a mesma função que o ovo in natura? Então, existem algumas restrições hoje relacionadas ao ovo em pó, para algumas preparações como o bolo, por exemplo. Mas, vamos pensar, a clara, ela tem as proteínas, né? Que vão aumentando, conforme você tem o batimento, você vai aumentando, né? A famosa clarinete. A incorporação de ar. Então ela tem essa função, assim como ela tem que é uma função de aeração, como ela tem uma função de dar a coloração no pão, numa torta, por conta dos carotenoides da gema do ovo, então que dá aquela coloração bonita, né? Ela tem uma função, né? Uma função de textura, de ligação mesmo. Então, por exemplo, quando a gente faz um empanado, né, coloca na farinha, passa um ovo, esse ovo ele vai fritar muito rapidinho e vai deixar essa preparação crocante. Por isso que o ovo tem uma função interessante nesse sentido. Então, quando a gente pensa em técnica dietética, né, o ovo entra como aeração, como espessante, como coloração. Eu posso passar clara para fechar uma massa de torta. Combinação de unir mesmo, então fazer um bolo, um pudim, ela vai ter essa função de unir. Então tudo isso está relacionado com proteína, está relacionado com a gordura e com as lecitinas que vão dar essa emulsão, a maionese forma por conta essa cremosidade. Então isso por conta da composição do ovo. Aí vale a pena ou não vale, gente? Nossa, o ovo é legal tudo de bom. Assim, né, Dani? Toda vez que a gente troca, a gente vai testando tudo novamente a receita. Trocou por um pasteurizado, trocou por em pó. Sim, para ver as quantidades. Porque assim, por exemplo, uma clara, se a clara está gelada ou em temperatura ambiente, já dá um resultado diferente. Isso que eu ia falar, e não só o pasteurizado, o próprio ovo in natura, vou fazer um bolo, já tirei, pode ser que o bolo não alcance aquelas propriedades sensoriais que a gente tanto gosta, então sempre a gente tira um pouco antes para poder usar, pelo menos eu faço isso, porque dá diferença. Mas tá sempre em casa, sai da geladeira direto. Eu não tiro, senão fica gostoso. Mas dá a diferença, né? Dá. E tem uma outra questão também importante, porque quando você trabalha na indústria, você está trabalhando 1 quilo de ovo, 1 quilo de ovo. E vai dar um resultado X. Em casa, dependendo se você não comprou no lugar que você está acostumado, você comprou um ovo, você tem uma variação de 45 gramas, não é? Fala um pouquinho do tamanho do ovo. Você vai encontrar no mercado vários tamanhos de ovos, né? E você encontra esses ovos no tamanho pequeno, médio, grande, extra, jumbo, né? E cada um tem um peso diferente. Então, se a gente pegar um ovo jumbo, por exemplo, ele tem mais que 60 gramas. Um ovo extra, ele tem de 55 até 60 gramas de peso.
E o que vai acontecer, né, e isso é uma coisa que a gente fala muito em ficha técnica, é que dependendo do tamanho da receita que você tem, dependendo do tamanho do ovo que você compra, você vai ter diferença, você vai ter que incrementar com mais ovos essa receita, né? E essa receita pode ficar mais cara por conta de um erro de compra, né? Era para ter comprado ovo, sei lá, extra, Era para ter comprado ovo extra, mas eu comprei o ovo pequeno. Ou ter que ficar pesando, né, tudo. E daí a gente vai dar diferença no tamanho da receita. Porque o preço é diferente. Você vai lá, se empolga com o mais barato, mas nem sempre vale a pena. E pensando que a confeitaria é milimétrica, né? Então é 1 grama, passou 2 gramas, pode ser que já deu uma alteração, saia daquela padronização, então isso vai interferir lá na venda depois, né? Então, às vezes também no supermercado, ou enfim, né, no mercado de uma forma geral, você vai encontrar vários preços de ovos e isso está relacionado ao tamanho do ovo. E aí você vai escolher aquele ovo que cabe no teu bolso, né? E já que a gente falou de tamanho lá no mercado, a gente também tem o ovo da casca vermelha, né, que fala. Sim. O ovo branco, que as pessoas falam assim, esse aqui que é vermelhinho, que é marronzinho e tal, é da galinha caipira. Não é, né? Não. Então, tá vendo? É bom a gente saber sobre o ovo. Então fala pra gente do ovo branco, do ovo vermelho, já olha dentro do ovo e vê a cor da gema. Vamos falar de cor agora, Lu. Então assim, o ovo branco, existe diferença nutricional entre o ovo branco e o ovo vermelho? Não. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo é muito parecido. O que vai acontecer é que a galinha branca vai botar o ovo branco e a galinha vermelha vai botar o ovo vermelho. Essa é a diferença entre o ovo branco Perfeição, e o vermelho. Né? Eu falo que a galinha é a indústria. Eu com as minhas viajações. Mas né? A bichinha tá ali, ela bota o ovo padronizado, 50 gramas e ainda leva em consideração a cor. Não é perfeição isso. Por que você tá me olhando? Ué. Você tá me surpreendendo hoje, amiga. Mas é perfeito. É a indústria da padronização. Essas são as galinhas. A natureza do seu exemplo. Então, assim, na verdade, isso é o que você vai encontrar. Então pode ser que as pessoas achem mais bonito o ovo vermelho, né? Mas nutricionalmente falando, eu tenho uma composição muito parecida. É uma cultura, né? A gente pode falar que é cultural isso? É cultural, é romântico, né? E aí quando a gente passa para nível de quando a gente olha para o ovo, né, em relação à produção, nós vamos encontrar hoje no mercado, né, o ovo caipira, o ovo orgânico, a gente vai encontrar o ovo convencional. Você tocou no assunto de ovo orgânico, então conta pra gente o que é um ovo orgânico. O ovo orgânico, ele tem todo um critério, né, tem uma alimentação orgânica, os cuidados também, tem que ter uma certificação. O tipo, né, de produção, na verdade é o tipo de produção de ovo. Perfeito. Tá ótimo, a gente vai fazer só um fechamento agora, né? Então a gente já falou de tudo, né? Da importância do ovo, da parte nutricional, a importância do cozimento, o tempo de cozimento. E aí conta pra gente agora, você, Lúcia, como nutricionista, qual é o seu papel lá no Instituto Ovos Brasil? Bom, meu objetivo é promover o ovo, né? O Instituto existe para promover o ovo, né? E por que isso? Porque lá atrás o consumo per capita era muito baixo, quando comparado a outros países. Então, nós fomos participar da linha de frente em congressos, fazendo palestra, efetivamente orientando, passando informações reais para as pessoas, né, a respeito do alimento ovo, por conta dos mitos, não pode comer ovo por causa do colesterol, aquela história toda. Então, o meu objetivo, né, e o meu trabalho dentro do Instituto é divulgar o ovo. Então, eu levo palestras para escolas, né, para congressos, para eventos, efetivamente, que me chamam. Eu faço informativos técnicos, então eu faço pesquisa, escrevo para revistas, né, apresentando
vários assuntos a respeito do ovo e da sua composição nutricional efetivamente. Né? Na verdade, eu estou falando do alimento ovo. Né? Nenhum produto em específico, nenhuma marca específica, Não, né? O alimento. Eu falo do alimento ovo. Então, o meu trabalho é justamente fazer essa divulgação do ovo, efetivamente, né? E assim, melhorar o status, né? E a gente já conseguiu melhorar muito o status do ovo, efetivamente. Então, quando que ele merece, né? Ele merece, gente, coma ovo, né? Então, hoje nós temos, né, as redes, né, sociais, que é o Facebook, o Instagram. Então, sigam, né, o Instituto Ovos Brasil nessas mídias. A gente tem um site que é ovosbrasil.com.br. Lá todas as pessoas têm acesso a artigos científicos, tem uma área só com artigos científicos, tem uma área com culinária. Então, tudo aquilo que vai para o site é de alta confiabilidade. Então, assim, tudo é checado, todas as informações que vão no site são informações corretas, né? Então, quem quiser receber informações a respeito, mailing, a respeito do ovo, porque a gente está sempre divulgando, fazendo divulgação, né, das propriedades nutricionais do ovo, faz o cadastro no site e com o cadastro a gente vai mandando informativo para as pessoas. Tá. Então, é uma forma de comunicação. Entendi. E com os produtores também, você faz essa parte de divulgação com eles? Não divulgação porque eles já sabem, mas de algum trabalho mais específico? Às vezes a gente pode fazer um trabalho de orientação, por exemplo, melhorar. Uma coisa é a pessoa produzir e a outra ela ter mais uma informação a respeito do produto. Então, eu vou falar a respeito do produto, né? Por exemplo, da parte humana, né? Da parte humana, né? O porquê que é importante as pessoas comerem ovo. Valorize seu produto, né? Para o produtor. Porque... Exatamente, né? Assim, é informar para todas as pessoas, né? E não só o produtor, mas para todas as pessoas, que o ovo é um alimento importante, é uma fonte de proteína barata, né? E que deve fazer parte da nossa alimentação, né? Tem vitaminas, e aí eu sempre fecho as minhas apresentações dizendo assim: tenha uma alimentação equilibrada, composta de verduras, legumes, frutas, alimentos integrais, e inclua o ovo nessa alimentação. E aí a gente está promovendo, né, saúde, a gente está promovendo qualidade de vida. Eu acho que isso é o mais importante. Fiquei com uma dúvida, eu deveria ter perguntado para você logo no início, né? Porque aqui no Brasil, quando fala ovo, a gente nem ficou falando se era ovo de galinha, porque não existe só ovo de galinha, né? E então aqui, quando a gente coloca na receita ovo, a gente nem coloca mais, né? Ovo de galinha. Vocês também promovem estudos, pelo menos, aqui a gente compra ovo de codorna com facilidade, claro que o consumo. Vocês também estudam outros tipos de ovos ou só ovo de galinha? Não, predominantemente ovo de galinha. Eu tenho até algumas, assim, eu tenho informações sobre composição nutricional do ovo de codorna, por exemplo, né? Mas a divulgação efetivamente, o trabalho é com ovo de galinha. Trabalho é com ovo de galinha. Que é tão natural pra gente que a gente nem questiona, mais, né? Sim. Em supermercado a gente encontra de galinha e de codorna, né? Só. Mas então esse é o trabalho, né? É de pesquisa, é levantar artigos científicos, é escrever, informar a população, informar o produtor. Sim, né? Informar, é conversar com os formadores de opinião, né? Então hoje a gente tem estudantes de nutrição e do curso técnico de nutrição que são formadores de opinião também, claro, né? E que precisam ter informação correta para levar a informação para a população. Informação ruim é um desserviço, né? Porque até você desmentir aquilo. Sim, é que tem tanta informação, de uma forma geral, tem tanta informação errada na mídia, né? E as pessoas acreditam, elas compram aquela informação, né? E algo que eu digo vá atrás de informações que sejam de fato confiáveis.
E o Instituto Ovos Brasil está aí para isso, né? Tem uma série de informações, tem composição nutricional, tem os artigos científicos, tem vários artigos que eu escrevi e que estão lá, então que valem, né? E não é do achismo, estudo mesmo, é tudo referenciado, né? Cada parágrafo é referenciado. Então é um trabalho de divulgação. É isso. Então, eu acho que dá pra gente concluir assim, né? Tem orgulho do ovo no seu prato, né? Não vai falar assim, hoje não tinha carne, então eu fiz ovo. Não, hoje eu fiz ovo, porque o ovo é um alimento maravilhoso. Com certeza, né? Eu acho que é importante, né? Até inclusive no momento em que nós estamos passando, não é falar, temos. Não. Nossa, hoje eu estou comendo um alimento nutritivo, efetivamente. Como a minha dieta está boa. E dá para fazer diversas formas, né? Omelete tem variações 1000. Ovo frito, ovo cozido, ovo pochê, ovo mexido. Dá para fazer um cardápio aí de ovo imenso, né? E em termos de sem ovo, desculpas. Né? Pensando em omelete, eu posso colocar legumes nesse omelete. Prato único, né? Não é? Sementes. Né? Castanha, aveia, eu brinquei com a Lúcia que eu era da época que o omelete era omelete, que era o ovo era o principal ali, e que hoje as tortas não low carb são omeletes, né? Nossa, porque você olha lá assim, torta low isso carb, não é pão, prestando atenção na receita, só vai ovo e aveia. Então isso é omelete, isso não é torta, não é pão também, e também não é pão. Então, a gente tomar cuidado aí, porque de uma forma ou de outra, aí, com o bullying todo aí que a farinha de trigo está sofrendo, o ovo está crescendo com isso, porque as preparações estão ficando todas à base de ovos. Cada hora é um que sofre o bullying. Sofre o bullying, né? Mas eu acho que o que eu desejo, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês a respeito do ovo, porque eu acredito no ovo, eu fui criada com ovo, né? Mas o mais importante é passar para as pessoas a informação correta, né? Pode comer ovo? Pode. O ovo é prático, saboroso, nutritivo, só faz bem, então coma ovo. Isso aí. Não é? Que bom, e isso nos deixa muito felizes. A gente também agradece imensamente, sempre uma conversa boa, né? Aqui no podcast, nos nossos passeios, né? No dia a dia, a Lúcia é sempre muito querida. E você atende o que a gente acredita como Nutris da Família, como profissionais da saúde, que a gente liga a TV, qualquer lugar tem propaganda de produtos com uma indústria por trás ali, mas só de produtos. E a gente fica muito feliz quando o alimento é colocado, o ovo, né? O alimento. Né? Falar da fruta, falar das frutas em geral, né? Falar do alimento, isso traz muito orgulho, porque é o que a gente acredita enquanto a melhor nutrição, né? Vindo de alimento. Eu acredito nisso, e eu também entendo, né? E faço assim o possível para que as pessoas tenham a informação correta. E a partir do momento em que a gente tem a informação correta, a gente escolhe aquilo que empodera, a gente quer, né? Não é? Eu posso ter informação e escolher, enfim, mas é fundamental ter essa informação. E acho que eu acho que tem tanta informação na mídia que as pessoas estão carentes, efetivamente, de informação, né? Porque todo mundo acaba colando, né? É assim que eu estou difícil selecionando, né? Tá meio difícil selecionar. E é muito importante essa informação, e é muito importante o papel que vocês têm nesse meio. Parabéns para vocês. Né? Muito obrigada. Isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa divulgar informação para a população. Sim. A informação com poder aí científico, de uma forma fácil, uma conversa gostosa, que você pode ouvir na cozinha da sua casa, tá aí no metrô, lavando roupa, lavando louça, tá ouvindo podcast, né, Dani? Fazendo caminhada, põe lá o podcast e vai tendo informação aí de grande importância para nossa saúde. E se você gostou desse episódio, dá o seu like aí, que nós precisamos dessa informação, e
depois nós vamos deixar na descrição todos os contatos aí do Instituto Ovos Brasil, né? Que a Lúcia já comentou aqui do site e tal. Então a gente vai deixar o Instagram também, para que você possa acessar e receber essa mala aí direta, a gente pode falar? Não sei se fala mais isso hoje, né? Informações, né? Vai receber as informações direto do Instituto Ovos Brasil, desse trabalho belíssimo que a doutora Lúcia faz lá neste local. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Até mais. E sucesso. Até Obrigada. a próxima quarta, Até pessoal. a quarta. Tchau, tchau. Tchau. Até.